Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui um pequeno podcast simples feito pelos alunos do terceiro ano A, criado pelo Luiz Souza Silva, que está apresentando aqui a Ludmilla, ou pode só me chamar de Lu. E eu tenho alguns participantes que são Eric, Kézia, Rayane e Mariana. Antes de a gente começar para valer esse podcast e falar mais sobre os assuntos, eu tenho que dar um aviso que a minha garganta não está muito boa. Então, se eu ficar fazendo uns barulhos, tentar falar, se eu parar, ficar lendo aqui, é por conta disso. Eu não tô com um roteiro em dia, tivemos alguns pequenos problemas no meio do caminho, mas nada que possamos nos preocupar tanto. Mas e aí, como que vocês estão? Estão tudo bem? Beberam água? Deixa eu ver aqui falar um assunto bem está sendo discutido agora, ou bem faz um bons tempos, mas que eu vejo, Lu, vejo como segundo plano, e eu vou falar o motivo, que são as crianças em situação de rua, não só crianças, mas também adolescentes. É um problema que estão sendo enfrentado, não agora, faz muito tempo, provavelmente faz séculos, talvez, eu chuto que faz séculos, não só aqui no nosso país, né, nosso querido Brasilzão, Brasil. Mas também para outras nações e países. E, como a gente sabe, tem esse aí problema. Como eu disse, eu sinto que essa é uma situação que é segundo plano porque não é tão discutido. Ou se é mais um assunto que a gente tem que falar e vamos passar reto. Acabou sendo meio que normalizado esse problema. E a gente até ignora, de modo geral ignoram esse problema, mesmo tendo uma lei. E a gente já vai falar disso. Esse assunto, né, essas crianças estão em situação de rua, são adolescentes que algumas vezes não tiveram uma escolha, não tiveram uma oportunidade. São 150 milhões de crianças que estão sofrendo esse problema. 150 milhões, não é nem tipo 150 pessoas, é 150 milhões. Eu quase falei bilhões, desculpem aí. Mas são milhões pelo mundo. Vamos parar um minuto para refletir e pensar. Meu Deus do céu, muita gente. Temos uma lei dessa que foi criada em 1990, a Lei 8.069, que é a Lei ECA, ou mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que os mesmos devem ter os direitos à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, ou seja, ter vida. O ECA resolveu uma parte do problema, sim, mas não foi totalmente o problema. E é claro, a gente vai falar mais sobre isso durante todo este podcast. As crianças em situação de rua, muitas das vezes, se envolvem com drogas ilícitas, sendo exploradas sexualmente e vem da fase mais bela da vida, se tornando um verdadeiro pesadelo. Com as crianças nessa situação, vem também o trabalho infantil e escravidão. Como todos sabem, o trabalho infantil é ilegal e priva a criança e o adolescente de uma vida normal e de uma ajuda para poder viver normalmente, impedindo-os não só de frequentar a escola normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. O abandono na infância pode causar diversas sequências de vivências negativas, maus tratos, negligência, abandono. Nesse período pode desencadear transtornos mentais em outras fases da vida. Traumas formados na infância podem influenciar comportamentos, pensamentos, crenças, capacidade de gerir emoções, relacionamentos e até mesmo as conquistas dos indivíduos quando adultos, o que torna a sua identificação complicada. O indivíduo pode acreditar que existe uma falha em sua personalidade ou maneira de pensar, obrigando-o a agir de maneira inadequada. Além disso, este indivíduo pode nutrir diversas crenças negativas em relação aos laços familiares.
Os impactos do abandono em longo prazo são sentidos, principalmente na qualidade dos laços estabelecidos com terceiros no futuro. Eles tendem a ser superficiais e apresentarem debilidade na afeição e na conexão. Afinal, a criança não pode oferecer um relacionamento saudável e cheio de amor ao outro se ela mesma desconhece o que é isso. As crianças e jovens que sofreram desse abandono costumam se isolar e desconfiar de todos à sua volta. Esse cenário também acontece quando há a busca excessiva pelo amor não recebido na infância. O indivíduo dá início a uma procura incessante por carinho e validação, aceitando permanecer em relacionamentos abusivos ou ter sua saúde mental ou física prejudicada. A construção da personalidade da criança também é colocada em risco. Ela pode escolher se expressar, chamar a atenção ou compreender os sentimentos ruins dentro dela por meio de comportamentos autodestrutivos, delinquentes, criminosos e sexuais. Desse modo, é importante que essas crianças e adolescentes saiam da invisibilidade diante da sociedade e do Estado. É necessária a criação e a aplicação de forma eficiente de políticas públicas, como a criação de orfanatos e escolas direcionadas a essas crianças e jovens, e a criação de projetos de inclusão dos mesmos na sociedade, e que seja assegurado que todos tenham seus direitos cumpridos, conforme manda a Constituição. Podemos e devemos cobrar dos nossos governantes que seja colocado em prática o que prega o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se garanta o direito dessas crianças, direito à educação, saúde, lazer, família e a um futuro digno, pois serão o futuro do nosso país. Essas políticas devem criar centro de atenção a crianças e adolescentes, apoio às famílias de extrema pobreza, para reduzir o abandono e, principalmente, facilitar o processo de adoção para reduzir a superlotação dos abrigos. Assim poderão acolher mais crianças de rua. Vamos olhar para as nossas crianças com mais atenção e amor ao próximo.